Conforme a gente anunciou, nossa entrevistada, a partir de agora, aqui em conjuntura pela TV Mar, canal 25 da NET, é a empresária Sheila Maluf. Ela que recebeu recentemente o prêmio Sebrae, Mulher de Negócio, no segmento Pequenos Negócios, uma promoção do Sebrae Nacional. Sheila, bem-vinda aqui à nossa conjuntura. Obrigada. E aí, qual a sensação de, com um pouco mais de 2 anos de atividade, né, você como diretora da Viva Editora e Livraria, ganhar esse prêmio em nível nacional? Pois é, eu que nos primeiros meses de proprietária da Viva, né, as pessoas me chamavam de empresária, eu falava, meu Deus do céu, que coisa estranha, eu acostumada há 30 anos ser chamada de professora, né? E muita gente me chama de professora até hoje. Não, mas se referiam a mim como empresária, eu estranhava, até me incomodava em alguns momentos, eu falei, era estranho, mas eu resolvi encarar a coisa. Bom, eu também fui aprender a ser empresária, né? Eu me vesti mesmo de humildade, eu falei, eu não sei trabalhar para mim. Eu descobri que eu passei 30 anos da minha vida trabalhando para os outros. Servidora pública, né? Eu fui estadual, fui federal, 30 anos. Então eu falei, meu Deus, como é que é trabalhar para mim? Aí fui no Sebrae, fiz Empretec, fiz o curso, fiz oficina de plano de negócios, aí me dediquei, passei 2 semanas fazendo o meu plano de negócios para ver se o meu negócio era viável, né? Mas isso tudo foi muito simultâneo. Enquanto isso, eu já estava pensando em abrir empresa, já estava procurando local. Então, foi assim, tudo acontecendo ao mesmo tempo. E você está provando que se capacitou para isso, não é verdade? Sim, com certeza, porque não adianta você querer fazer uma coisa e não ter ferramenta para isso. Então, fui buscar as ferramentas básicas que eu precisava para ser dona de um negócio, para administrar um negócio. Eu sabia ser gestora, né? Claro, falar assim, não, você não tem experiência nenhuma. Não, eu tinha toda a minha experiência de gestora e eu estava trabalhando em cima de um assunto que eu dominava, que era edição de livro e livraria. Então, eu já tinha todo um know-how que eu também não era ingênua no assunto. Eu tinha experiência do que eu queria, mas eu precisava dessas ferramentas. Aí eu fiz meu plano de negócios, fui lá, fiz uma consultoria ainda no Sebrae, com o meu professor, a pessoa que tinha me dado a oficina. Ele viu comigo, viu que estava certo, porque eles têm um esquema muito interessante. E aí eu falei, é viável, vou tocar. E com isso, aluguei a minha sala aqui no Day Square, aluguei. Aí fui atrás de pedreiro, porque eu fui a primeira locatária, então não tinha nem instalação de incêndio, né? Eu fui providenciar tudo, fui atrás de uma arquiteta, fui abrir firma, fui atrás de um contador, tudo isso ao mesmo tempo. Ô Sheila, 30 anos como professora, alguns anos também como diretora da editora da Universidade Federal de Alagoas. Isso. Como é que surgiu essa ideia de ser empreendedora, de ser empresária? Olha, foi uma situação. Eu falei, não, que nem eu disse, eu achei que eu tinha um momento de trabalhar para mim. Era o meu momento. Não tem aquela coisa que você fala, vou parar, é o meu momento. Então foi assim, eu tive um insight, mas eu tive mais um um estalo. caso daqueles da pessoa que se aposenta e não quer ficar parada. Não, mas eu já estava. Aí é que tá. Muita gente pensa que eu me aposentei e fui para a livraria. Não, eu já estava aposentada dirigindo a editora da universidade. Quando a professora Ana Deise assinou minha aposentadoria, ela falou, Sheila, eu só assino, ainda brincou. Só assina a sua aposentadoria se assinar a sua recondução na mesma hora. Então, foi consecutivo. Ela assinou exatamente a minha aposentadoria e a minha recondução. Porque eu fui exonerada, né? Era um cargo de comissão. Então, eu tinha uma situação dupla na universidade. Eu era professora aposentada e diretora da Edufal. Eu tinha 2 situações. Então, na realidade, quando eu pedi demissão de ser diretora. Eu tinha um cargo de confiança, cargo de direção, uma CD. E aí eu pedi demissão com uma CD e vim aqui ralar um bocado, viu? Ô Sheila, qual foi o papel do Sebrae nessa sua iniciativa como empreendedora? Importante, Flávio. O Sebrae que me deu segurança, proveu algumas coisas, algumas análises que eu precisava para o meu plano de negócios, a oficina de plano de negócios, para mim, esse foi assim o momento maior. Tive também a orientação do programa Ali, né? Tive o pessoal acompanhando o meu trabalho. Enfim, agora o que surpreendeu a todos, e até a minha família, meu marido, que é meu sócio na livraria, foi que depois de 3 meses
da livraria inaugurada, exatos 3 meses, eu desmontei a livraria e fiz outra. Você sabe dessa história, né? Ampliou. Ampliei. Eu saí da loja 2 e fui para a loja 8, que era maior, que era o dobro. E fiz tudo de novo. Instalação de incêndio, eu refiz a loja inteira, não foi só mudança de local. Eu refiz as obras. Aí o que eu estava ainda pagando da primeira loja, juntou com a segunda loja, eu falei, eu vou assim mesmo. Porque as pessoas me perguntaram, por que você vai fazer isso? Com 3 meses, a loja recém-inaugurada, quer dizer, você conseguiu inaugurar, foi já tudo num tempo rápido, né? É muita confiança, né? Porque foi assim, eu acho que aí foi talvez um insight de empreendedora que eu tive, eu falei, estou atingindo, com 3 meses eu atingi meta de 6. Eu fazia contação de história, eu fiz 3 contações de história. A primeira eu tive, acho que 8 crianças, a segunda umas 15 crianças, a terceira 27 crianças. Eu falei, a próxima eu tenho 50. E tive. Eu já na loja nova. Nesse período, falar assim, como é que você fez? Você fechou uma loja, eu fiquei literalmente desalojada. Nesse período, entre a primeira loja e a segunda loja, eu tive que embalar os livros, porque eu trouxe mezanino, eu trouxe escada. Eu fechei a loja. Eu fiquei sem loja nenhuma nem outra. Aí eu tive a ideia de colocar um quiosque numa faculdade particular, falei com o diretor e fiquei 15 dias, 3 semanas com esse quiosque, divulgando a livraria e ajudando a pagar as contas dos meus funcionários, porque tinha uma folha de pagamento para pagar no final do mês. Eu falei, nessa coisa de mudar de loja, como é que eu vou pagar meus funcionários, né? E aí tive esse insight de colocar um quiosque. E a gente não tinha onde guardar, a faculdade não ofereceu um espaço de guarda de livros, só a gente não quer se responsabilizar. Nós levávamos a mala de livros todos os dias de manhã e recolhíamos todos os dias de noite. Sheila, essa contação de história é um dos projetos da Viva Editora e Livraria. Né? Quais são os outros? Os outros eu tenho, fora os lançamentos, tudo isso, nós temos o bate-papo, é o Café com Letras, que a gente chama. Então, sempre Como eu trago... que funciona? Eu trago autores, professores, pesquisadores, para falar ou sobre uma personagem especificamente, o seu processo de criação. Eu trouxe, por exemplo, a Tereza Ribeiro, que foi nossa autora na Edufal, que estava aqui, é jornalista de São Paulo. Aí ela veio falar sobre o processo de o que é escrever uma biografia, que ela trabalhou sobre os livros do Fernando Moraes, né? Então isso eu sempre anuncio no Facebook, minha comunicação eu uso muito rede social, a Viva, né? E eu também compartilho tudo isso, e a gente sempre tem situações de ter 12, 13 pessoas. Isso normalmente eu faço durante a semana de 5 a 7. Mas eu faço uma vez por mês ou 2 vezes por mês. Contação de história uma vez por mês. Tem dia fixo, que é todo último sábado de cada mês, às 10 horas da manhã. Bem, e demorou muito entre você ter a ideia e implantar efetivamente a livraria? Não. Eu acho que até que foi rápido. Porque eu saí exatamente no dia 1º de setembro de 2012. 1º de setembro, eu já não estava mais na Edufal. Foi o primeiro dia que eu não fui mais para a Edufal. 1º de setembro, outubro, 26 de novembro, eu inaugurei a livraria até com o lançamento de um livro, uma coletânea sobre textos do Nelson Rodrigues, organizada por mim e pela minha colega na época da pós-graduação, Jesuí Tomás. E então nós abrimos dia 26 de novembro com esse lançamento. Nossa. Bem, agora vamos falar um pouquinho sobre o ponto alto dessa sua história de empresária, de empreendedora, que foi a entrega do Prêmio Sebrae Mulher de Negócio. Como é que foi essa solenidade? Foi lá em Brasília. É bom que você registre. Primeiro nós tivemos a etapa estadual, que foi em novembro. Foi exatamente na semana, coincidência, né? Mas foi na semana que eu fiz 2 anos de livraria e editora. Então, naquela semana, eu lembro até que eu dei uma entrevista e eu falei, nós estamos com 57 livros editados em 2 anos e eu já estava com mais os 3 no prelo. Então, 2 anos de livraria, praticamente fiz 60 livros. Eu publiquei 60 livros e o faturamento, nós quadriplicamos o faturamento, porque nós saímos de uma loja pequena e aí eu saí de 1.500 títulos para mais de 8.000 títulos, que é o que eu tenho hoje na livraria, com acervo diferenciado. Então foi a etapa estadual, eu ganhei, fiquei muito feliz com ela.
E aí veio a Nacional, né? Eu era como representante de microempresa nessa categoria, porque são 3 categorias, não sei se você sabe, empreendedora rural, empreendedor individual e a microempresa. Eu fui na microempresa e aí fomos para Brasília, agora tem 10 dias que nós fomos para Brasília. Eu estava, Flávio, muito tranquila, porque eu não tinha a menor expectativa. Eu falei, bom, 2 anos, eu achei muito ganhar um prêmio estadual. Nunca pensei que a minha história fosse render um prêmio nacional, né? E aí eles anunciaram. Quando anunciaram, e o primeiro prêmio, a ministra, né, Minecucci, Eleonora Minecucci, e o presidente do Sebrae, Luiz Barreto, presidente nacional, e o prêmio vai para o Nordeste. Eu lá assistindo, assim, mas aquilo assim, Bahia, Pernambuco, né? A gente pensa Nordeste nos estados grandes. Aí eles falaram assim, mas que tem a água mais linda do Nordeste. Aí eu, com meus botões, como dizem, pensei, é Maceió? E sou eu? E foi aí, falaram Alagoas. Foi bom demais. Ok, vamos ao intervalo, a gente volta daqui a pouco a conversar com a empresária Sheila Maluf.